Vocês estão felizes? Obrigado, pastor Marcelo, pelo convite, a toda a liderança. Sempre uma honra estar ministrando em nossa casa. Eu me sinto em casa. Posso me sentir em casa aqui? Posso mesmo? Vamos ver então. Vim com a galera lá do Rio, são liderados e líderes meus lá, de jovens das equipes. O pastor Saulo, ele lidera uma juventude da filial do MEA, mas ele é casado com a Agatha Holanda. Eu tenho um primogênito chamado Dom mesmo, D-O-M, de 1 ano e 8 meses. Eu tenho uma princesa Malu, de 5 meses apenas também. Então você pode perceber que a diferença de idade é bem curta entre eles, são 2 bebês. Mas eu estou na meta aí, pastor, eu peço a sua ajuda e oração. Eu quero chegar no 5º filho. Amém ou amém? Amém ou amém? Os casados aí, eu estou liberando essa benção aí. Ah, não. Eu não quero. Por quê, gente? Filho é bênção do Senhor. Ó, eu já conversei a minha esposa até o 3º. E um adotivo, então serão 4. Então falta eu conseguir mais um ainda, né? Então estou orando aí, clamando. Mas Deus tem derramado sobre a minha esposa, pastor, uma unção de família muito grande. Então, por mais que a gente tenha aí motivos para não gerar, né? Mas nós recebemos, na verdade, uma palavra de Deus sobre gerar filhos, sobre o útero da minha esposa. Minha esposa hoje tem uma doença genética, né? No qual a recomendação médica é para não gerar filhos. De 10 mulheres que geram filhos com a doença da minha esposa, 9 perdem durante a gravidez ou nascem com alguma doença cognitiva, física ou psicológica. Graças a Deus, nunca sofremos um aborto. Opa! Então, tá ótimo, vocês que sabem. Melhorou? Até hoje não sofremos nenhum aborto, os meus filhos nasceram 100% saudáveis. Não sei você, mas eu ando por fé. Não sei se aqui está piorando, pastor, a galera está andando por aquilo que os seus olhos veem ou por fé pela palavra de Deus. Aproveita e fala para alguém que está no seu lado assim, você está pronto? Ah, não é possível. Eu não vi 6 horas de viagem do Rio de Janeiro para você fazer isso. Pergunta de novo, você está pronto? O poder de Deus vai te pegar nessa noite. Fala isso para ele, fala isso para ela. O poder de Deus vai te pegar nessa noite. É uma alegria imensa. Se você estiver lá pela Penha, nos visite. A gente tem feito um trabalho fantástico aí com a juventude. Graças a Deus. Nos encontramos todos os sábados lá no nosso templo anexo, que é o templo antigo, né? Sábado às 18 horas, temos lá uma programação diferenciada para jovens e, quando temos agenda, devido às demandas, atendemos filiais aqui no Brasil, Portugal e agora Estados Unidos também. A gente passa aí uma boa época do ano viajando para poder pregar a palavra e também se conectar com família, porque família precisa ter presença de Deus também. Então, me sinto honrado, pastor, novamente, muito obrigado por estar aqui ministrando essa noite. E se você trouxe sua Bíblia, abra ela, por favor, em Isaías 44. Vou pregar sobre o tema da nossa conferência. Cadê o varão do teclado? Tá aí? Só um padzinho, pelo menos. Só para a gente ficar no silêncio. Tudo que Deus tem feito na juventude tem sido muito especial. Eu estou há 10 anos aqui na DEVEC, cheguei já no Ministério de Jovens, tenho hoje 30 anos. E desde que eu tenho acompanhado esse Ministério de Juventude dessa igreja, Deus tem sido maravilhoso para aquilo que Deus tem feito. Eu peguei a liderança final ali do pastor Paulo Rosa, peguei a transição para o pastor Samuel do Amor. O pastor Paulo Rosa é o nosso regional, né? Na verdade, o nosso nacional em Portugal. Depois passou-se para o pastor Samuel do Amor, que é o nosso pastor lá em Sorocaba, agora.
Logo após, passou-se para o pastor Gabriel Pinheiro, que hoje é o líder global dos Homens Vencedores, e hoje, aprove a Deus, pela misericórdia e graça, está comigo. E tudo aquilo que nós vivemos como juventude tem sido extraordinário. Os pilares da nossa igreja são definidos e óbvios e práticos, mas uma palavra que, quando eu escuto, me faz lembrar da nossa igreja é legado. Todos os templos que passamos pela Penha, toda a construção que aconteceu com o pastor José Santos, o romper com o pastor Silas, aquilo que tem acontecido aqui em Itaperuna e em outros lugares do Brasil e do mundo, é impossível a gente não constatar que é a mão de Deus sobre essa igreja. É impossível a gente não acreditar que Deus tem levantado homens, como o pastor Marcelo está aqui em Itaperuna, não apenas para liderar, mas para conduzir um povo à santidade, para conduzir um povo ao quebrantamento, aquilo que tem vivido. Isso é indiscutível. Mas uma realidade muito grande, qual é? Todo processo requer sacrifício. Todo grande romper requer grandes sacrifícios. Então vocês podem ter certeza que aquilo que tem acontecido em Itaperuna e em vários lugares, o que vai acontecer agora em Boston, o que tem acontecido em Portugal, com 5 igrejas já, é um processo de uma onda de avivamento que vai tomar toda a Levec. Eu não sei o quanto isso mexe no seu coração, mas eu creio, pastor Marcelo, que daqui a um tempo vou voltar a Itaperuna, glória a Deus por isso, amém? Nós não estaremos mais aqui nesse templo. E se estivermos, estaremos com 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Mas para isso acontecer, isso vai passar nas nossas mãos. Deus vai te usar como jovem, e aqui é uma conferência jovem, talvez eu direcione mais a palavra para a juventude, mas é aplicado a qualquer idade, vamos ser bem sinceros. Mas para isso acontecer, vai passar nas suas mãos, jovem, homem, mulher, senhor e senhora. Você pode estar pensando, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? A minha família está destruída, meu filho está perdido, meu esposo está afundado no álcool, eu passo por problemas psicológicos muito grandes. Eu não quero saber da expansão da igreja, eu quero saber da expansão da minha casa, da transformação da minha casa. Mas isso é reino de Deus. O reino de Deus cresce quando uma família é transformada. O reino de Deus começa a ser expandido quando uma família em Itaperuna, em qualquer local do país, do mundo, começa a receber o poder de Deus. Quando começa a entender aquilo que Deus tem para aquela localidade. Eu vou pedir a sua atenção e a sua ajuda. Eu vi que colocaram aqui na tela, o texto. Só vou pedir para não colocar, porque talvez a minha versão seja um pouco diferente. Então, só preste atenção naquilo que eu vou ler. E se a sua versão for igual, aí você consegue acompanhar. Amém? Só para a gente ficar na mesma linha aqui. Vamos lá. Isaías 44, eu vou ler do 1º verso até o 9º. Então nós precisamos ter atenção na leitura hoje. O Senhor Deus disse: escute, ó Israel, porque você é o meu servo, o povo que escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e tenho ajudado desde o ventre materno. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no seu deserto e com que em terras secas corram os rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como grama bem regada, como salgueiro que nascem à beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. O outro dirá assim: o meu nome é Jacó. Outra ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel.
O Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha a minha presença e apresente as suas razões e prove o que está dizendo é verdade. Quem anunciou tudo que iria acontecer? Já houve alguém que desde o princípio pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que iria acontecer? Vocês são as minhas testemunhas de que isso que eu digo é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outra rocha. Não existe outro protetor. Eu, Deus, não o conheço. Feche os olhos. Deus, nós estamos na tua casa, na tua presença. Eu concordo com tudo aquilo que foi orado, foi dito, foi ministrado. A minha oração para que essa noite o Senhor tenha liberdade nesse ambiente. A minha oração para que essa noite os nossos corações e a nossa mente possam estar alinhados com a tua palavra. Venha, Deus, sobre nós. Venha sobre a juventude de Itaperuna. Venha sobre a filial de Itaperuna. Venha sobre Itaperuna, Deus. Venha sobre o estado do Rio de Janeiro. Venha sobre a nação. Venha sobre os continentes, Deus. Venha sobre todo local que existe um filho teu, um servo teu disposto a cumprir a tua palavra, Deus. Eu oro para que nessa noite seja feita a sua vontade, Deus. Que eu não fale aquilo que eu planejei, mas eu fale aquilo que o Senhor quer que seja dito. Que esse altar possa correr, possa fluir um rio de águas vivas. Que esse ambiente possa ser um ambiente marcado pela tua presença. Que todo aquele que pisar nesse altar, que pisar nesse templo, sinta a tua presença, Deus. Que não sejamos marcados pelos homens, Deus, não, mas pela tua palavra. Eu oro agora, Deus, repreendendo toda ação do inimigo. Eu já declaro que ele não irá prosperar nos seus planos contra nenhum filho teu que está nessa casa. E o teu filho, a tua filha ter caminhado nesse domingo à noite até esse ambiente, até esse templo, é um recado para ele dizendo que a autoridade sobre a vida dele pertence ao Senhor. Que a autoridade sobre a vida dela pertence ao Senhor dos Senhores, Deus. Que possamos levar os nossos pensamentos a cativo agora, Deus. E que possamos abrir o nosso coração para que a tua palavra possa frutificar. Essa é a minha oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se você conseguiu prestar bem atenção no que nós lemos agora, mas eu preciso fazer esse breve histórico. Assim que o pastor Silas recebeu de Deus o tema para o ano da família, automaticamente todos os departamentos, isso não é como uma simples regra, isso é um alinhamento espiritual, ok? No qual todos deveriam abordar em suas conferências, e não apenas em suas conferências, mas nos próprios cultos e outras demandas, a temática sobre família. Quando ele falou, pastor, no altar, eu falei, cara, é um tema extremamente abrangente. Você concorda comigo? E aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, uma equipe que trabalha comigo, orando, buscando, e eu falei, cara, vamos assistir a conferência da igreja, que é bem no início do ano, tenho certeza que Deus vai usar algum dos pastores, vai testificar no nosso coração, a gente apresenta ao pastor Silas, e se ele concordar, a gente trata do assunto. Em uma dessas orações, eu saio desse momento, vou falar com a minha esposa, falo, Agatha, cara, tem um tema que está queimando no meu coração. Toda hora que eu leio, que eu vejo, parece que tudo que eu lia, que eu escutava, essa palavra estava contida. Qual era a palavra? Legado. E aí eu vou para o primeiro dia da conferência.
Se não me engano, o pastor que pregou no primeiro dia, no último dia, não lembro agora. Ele separa uma parte da sua pregação e fala sobre legado. Aquilo vem como uma flecha no meu coração e fala, isso é uma confirmação. Mas quem nunca pediu a segunda confirmação? E aí, segundo dia, o pastor Estevão prega, ele separa uma parte da mensagem, você pode conferir lá, e fala sobre legado. A nossa pastora prega de novo no terceiro dia, e ela separa uma parte da pregação dela e fala sobre legado. E no quarto dia, o pastor Luciano Subirá, ele separa quase metade da mensagem inteira, 80% da mensagem dele, e fala sobre legado. Automaticamente, o menino que me assessora lá me manda mensagem, pastor, o cara falou, o tema que o senhor falou, que está no coração, pede para o pastor e tal, não sei o quê. E aquilo inunda toda essa equipe, e a gente começa a clamar a Deus por um direcionamento. O texto base desse ano está em Isaías. Então a gente começa por Isaías e automaticamente a gente chega nesse texto. E se você parar para reparar nesse texto, esse texto é um texto muito simples, mas ele é extremamente objetivo e ele é extremamente claro no que vai acontecer. Extremamente. Eu separo esse texto em 3 coisas. E é sobre isso que eu vou tratar. Em 3 áreas da nossa vida, que no processo, lembra que eu falei no início? Que no processo, que na nossa vida, que na nossa família, enquanto jovens, adolescentes, adultos, idosos ou não, vamos viver nesse processo. Queria que você, se você puder, óbvio, parasse e prestasse atenção um pouquinho em como você está hoje. Como assim, pastor? A gente vai fazer algum processo? Não tem nada a ver com isso. Só queria que você pensasse na sua atual conjuntura hoje. Uma coisa que eu reuni a galera que me acompanhou ali, pastor, fazendo esse disclaimer aqui, fazendo esse parênteses. Eu reuni eles, a gente veio na van, né? Eles vieram na van, que eu vim a van quase toda dormindo, que eu passei da marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro, então cheguei na marcha, era 10 horas da manhã, cheguei em casa 8 da noite, um sol de, sei lá, parece que tinha 50 graus na Presidente Vargas, na apoteose, então estou esgotado. Aí eu falei com eles, gente, eu vou dormindo o caminho todo. Eles vieram cantando, pregando, se alegrando, divertindo, em comunhão, é uma equipe só lá, equipe que trata com as filiais do Brasil e do mundo todo. Aí eu reuni eles ali, eu falei, gente, ó, a brincadeira é top, eu concordo, acho que é válida e precisa ter de uma descontração, mas nós viemos aqui em missão. Todas as vezes que eu vou pregar numa filial é uma missão minha, uma missão do Connect, uma missão daquilo que Deus entregou para essas juventudes. Então, nós viemos aqui pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio em transformação. E é por isso que eu pedi para você pensar na sua situação hoje, sabe por quê? Porque eu creio que nessa noite pode ter transformação na sua vida. É por isso que eu vou esticar a corda com você nessa noite para te fazer acreditar que a sua situação não é a situação definitiva. Você não foi chamada para estar no lugar que você está agora. O teu processo não determina o teu fim. O teu processo faz parte da história que vai te levar para o teu fim. Então pense naquilo que tem acontecido nos seus dias. E vamos ser bem sinceros. Quem nunca sentiu medo? Uma das coisas que mais nos dá medo é o novo de Deus. Deus nos empurra, nos direciona para um novo local e chega nesse novo local agora, chega nessa situação. É tanta novidade. São tantas coisas que nós recebemos aquilo e falamos, meu Deus, eu não vou conseguir. Ou então, não é a novidade, talvez a sua história lhe dá medo. Como assim, pastor? Você pode olhar para si e falar, pastor, você não conhece a minha família? Você não conhece a minha história?
automaticamente, quando eu vejo algo dessa maneira, me remete a alguma coisa que eu vivi no passado. Isso me gera medo. Isso me gera preocupação, o coração começa a palpitar um pouco mais forte. Ao ver algo, ao ouvir algo. Eu não vim falar que o medo não existe, porque eu estaria mentindo. O medo existe. Mas eu vim falar para você que se nós estivermos alinhados com Deus e fazermos aquilo que Ele nos pediu, o medo pode existir, mas ele não vai nos parar. A irmã do microfone, eu vou ter que trocar aqui, pastor. Eu vou ter que tirar o... Pode tirar que eu vou ministrar. E Deus começa a falar comigo, eu começo a transpirar muito. Coisas particulares. Você veio aqui para você sair daqui com uma palavra específica. Você crê nisso? E você vai me ajudar a pregar para quem está do teu lado hoje. Você vai me ajudar a declarar sobre a pessoa que está no seu lado. E se não tiver ninguém no seu lado, procura alguém na sua frente ou atrás de você. Para confirmar aquilo que Deus está falando, você vai ser usado nessa noite. Amém ou não amém? Porque eu creio que você é canal de Deus. E se você não acredita nisso, nessa noite isso vai mudar na sua cabeça. Nessa noite você vai sair daqui tendo certeza de que se você está plantado aqui, você foi plantado para frutificar. Você foi plantado para crescer. E o crescimento, um dos sinais do crescimento é Deus te usando na vida de outras pessoas. Você crê nisso? Então fala para quem está no seu lado, na sua frente, atrás, fala assim, o medo não vai te parar. Fala firme, o medo não vai te parar. E eu já declaro que existe algo pior do que te parar. Você sabe que o medo pode fazer contigo, além de te parar, que é pior, é te jogar para uma rota diferente. Pior do que paralisar diante de uma situação é você tomar uma decisão de seguir por um caminho que não é o caminho que Deus deu para você. Não é o caminho que Deus determinou para você. Então eu tenho certeza que Deus está te trazendo para perto hoje para você tomar uma decisão de que a sua vida vai andar conforme a palavra de Deus. Nós não viemos aqui simplesmente para liberar algo na sua vida. Nós viemos aqui declarar a palavra de Deus na sua vida. E se nós cremos que isso aqui é a palavra de vida eterna, nada e ninguém vai impedir de você dar passos de fé. Nada e ninguém vai te impedir de caminhar no propósito. Nada e ninguém vai te impedir de chegar no local que Deus tem para a sua vida. O medo não vai te parar. O capítulo começa assim, não tenha medo. Porque a verdade é que antes da gente receber algo, nós precisamos desconstruir algumas coisas. Porque senão ao receber a gente não vai acreditar. Ao receber a gente não vai conseguir lidar com isso. Por isso que Deus chega e fala, não temas, porque a partir de agora, onde a terra seca está, o rio vai fluir. Onde era deserto, onde não frutificava, vai ter chuva. Onde você não via espaço, ação ou nada que poderia acontecer, é aí que Deus vai te levar a frutificar. Onde você já tinha falado, pastor, essa área eu abandonei, essa faculdade eu deixei de lado, na minha escola, aquele amigo eu não acredito mais, na minha salvação, na salvação da minha família, eu acho que não vai acontecer. Ei, não! Virá chuva sobre a terra seca e rio correrá sobre... Oh, meu Deus! Eu sinto a presença de Deus nessa noite para te levantar, te chacoalhar e dizer: vai ter reino! Então, na tua casa, no teu trabalho, aquilo que te chamaram 2 vezes mais será entregue nas suas mãos. Pense nisso aqui. Eles crescerão como grama bem regada.
Uma pergunta básica. Alguém já viu aqui alguém regando todas as gramas do mundo? E por que elas crescem? Porque existem coisas que crescem mesmo sem a ação humana, só com a ação de Deus. Existem coisas que pode o ser humano tentar matar, mas Deus consegue romper. Repara só. Quem nunca viu isso? Você está andando na rua, uma rua asfaltada, na calçada, e do nada você vê um broto. Do nada você vê um verdinho pequenininho. Num cantinho ali. Eu chamo aquele cantinho do cantinho da graça. O cantinho da misericórdia. Cimentaram, capinaram, abafaram. O humano tentou destruir aquele espaço, mas ainda Deus fez brotar algo dali. Sabe a palavra de Deus para você nessa noite? Pode ter alguém tentando te abafar. Pode alguma situação estar tentando te derrubar. Mas se você der um espaçozinho para Deus, um espaçozinho para o Espírito Santo, se você abrir um pouco da porta do teu coração, da sua mente, meu irmão, não estou pedindo para você escancarar, eu estou pedindo para você abrir um pouco só um pouco, porque existe uma corrente de rio fluindo nesse altar, e você vai ver água preenchendo o ambiente. Pode ter um furinho, mas nesse furinho, a água vai passar. Se prepare, Itaperuna, juventude de Itaperuna. Porque alguns de vocês, alguns dessa igreja serão como os brotos que eu acabei de falar. Ninguém vai acreditar. Talvez nem você vai querer. Mas Deus vai te levantar como uma voz nesse local. Nós não acreditamos e não pregamos para uma juventude acovardada ou uma juventude que fica tomando as suas decisões com base de postagem de Instagram, TikTok ou não sei o que, a nova rede social que eu não sei o nome direito. Nós não pregamos para essa juventude. Nós não cremos nessa juventude. Para essa juventude, nós declaramos mudança. Para essa juventude, nós discipulamos eles para viverem uma nova estação. Para aqueles que já estão vivendo nessa nova estação, nós impomos as mãos dele. E enviamos eles como missionários, como discípulos, como apóstolos. Ou seja, cada jovem na sua casa, cada jovem na sua faculdade, cada jovem na sua escola é um discípulo de Cristo. Glória a Deus! A gente ora por tanta coisa. Eu falo isso para alguns que andam mais próximos de mim. Vamos tentar fazer aquelas orações que nos dá medo se acontecer. Ora para Deus. Deus, se não for da sua vontade, me faça terminar esse relacionamento, esse namoro, esse noivado. Se não for da sua vontade, me tira dessa empresa, dessa multinacional, o que for. Mas se for da sua vontade, Deus, eu não vou passar um dia aqui sem falar de Jesus. Se for da sua vontade, Deus, eu não vou ficar aqui com a minha boca fechada, não. Eu não vou temer. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. A segunda coisa que acontece nesse texto é crescimento. É expansão. Está totalmente conectado com uma ação sobrenatural de Deus, por meio da sua misericórdia. Totalmente conectado. Deus fala que vai chover no deserto, irmão. Não sei se você já foi no deserto. Mas quando tu olha para o céu e alguém fala para você que vai chover, tu até debocha da pessoa. Durante o dia. Aquela terra que antes estava seca, não vai só correr um rio por ela. Você sabia
que as antigas sociedades, até alguns povos de hoje, eles se posicionam perto dos rios. Por que isso? Quem está próximo do rio, está próximo da água. A água gera vida automaticamente. Automaticamente esses povos possuem uma possibilidade de crescimento que outros que estão muito distantes não têm. Não é regra. Existem suas exceções. Mas aquele que se posiciona ao lado do rio será como um salgueiro. Crescerá. E não sei se você já viu quando as coisas crescem em volta do rio. Não é só uma pessoa que usufrui. Não há individualidade ali. Não. A sua raiz vai permear tão fundo que a sua folhagem, os seus frutos, vai estar acessível para quem você nem conhece às vezes. Pessoas passarão por você, olharão e vão poder se alimentar daquilo que ele está fazendo na sua vida. As pessoas vão olhar para você, e não sei se você já ouviu isso, cara, o pastor Marcelo já deve ter ouvido muito isso pela carisma dele até e pelo homem que eu conheço que ele é. Pastor, não te conheço, mas eu gostei do Senhor. A gente acha que isso é um elogio vão, não, mas é porque vira um Deus nele. Viram algo nele, viram o poder de Deus nele. E eu creio e profetizo que será assim na sua vida também. Pessoas vão chegar perto de você e você vai olhar, não vai entender, as pessoas vão querer ficar perto, você vai olhar, cara, que cara chato. Não, ele está ali porque ele precisa de uma sombra, ele precisa ser alimentado, ele precisa viver um pouco daquilo que você está vivendo. Aquilo que vocês receberam nesses 2 dias, estão recebendo em vários outros dias aqui nessa igreja, não será restrita a um nome de família, não será restrita a uma residência, não será restrita a um CPF, não estará restrito a um desejo nosso, não. Nós cresceremos como jovens da ADVEC para tocar a juventude dessa nação. Eu não aceito, pastor, falar que a nossa geração é a pior geração que já passou na Terra. Falar isso para mim é uma ofensa. Falar isso pra gente, cara, se você escuta isso e concorda e fica rindo, isso é uma ofensa pra gente. Como nós, cheios do Espírito Santo, podemos aceitar ouvir de qualquer outro especialista, antropólogo, filósofo, o que é que seja a carreira da profissão dele, que a nossa geração é pior que passou. Sendo que nós temos o maior índice de cristãos do mundo. O maior índice de igrejas do mundo. Essa conta não fecha. Essa conta não bate. Mas nós entendemos que existe um poder com uma narrativa para tentar destruir aquilo que você escuta em casa, o que você escuta nessa casa. Eu atendo milhares de jovens. Muitos deles vêm falando, pastor, eu estou muito bem no sábado, no domingo, mas quando eu chego na segunda-feira, eu não creio mais naquilo. Eu não creio mais naquilo que eu ouvi. Eu não creio mais naquela história, como se fosse um conto de fadas, naquilo que eu ouvi. Porque sim, existe um projeto do inimigo para nos fazer desacreditar do projeto de Deus. Existe sim uma armadilha posta na nossa frente para a gente não acreditar naquilo que Deus tem feito na nossa geração. Por isso que quando alguém fala uma coisa comigo, eu falo, irmão, está repreendido. A minha geração não será marcada por isso. E nós ouvimos o pastor Hernani falar, e ele não foi o primeiro que eu já tinha ouvido falar, isso está em livros, cara, isso está espalhado pelo mundo. O próximo maior avivamento vai nascer no Brasil. Talvez o último, não tenho como saber disso. Se vai nascer no Brasil, irmão, minha irmã, você acha que quem será usado?
Se o maior avivamento vai tocar as autoridades, você acha que quem vai ser o próximo presidente? É um jovem hoje. Se você acha que a ciência não vai ser alcançada por esse avivamento, vai ser alcançada. Mas para isso nós precisamos de cientistas, biólogos, médicos nessas áreas. Então eu consigo ver com os olhos proféticos, os olhos espirituais, que os jovens que a gente lidera, que a gente pastoreia, que a gente vê pelo Brasil e fora do Brasil, eu vejo ali presidentes de nações. Eu vejo juristas, escritores, eu vejo médicos. Porque o que Deus está preparando nessa geração não será restrito a alguns anos e apenas a sua vida, não. Você vai ser levantado nesse tempo para alimentar outras pessoas, para servir como sombra para outras pessoas, para servir ao propósito específico de outras pessoas. Pergunta para quem está do seu lado de novo. Você está preparado? Tem certeza? Pergunta, tem certeza? Tem certeza? Meu amigo, eu preciso ser bem sincero. Você desculpa a vulnerabilidade, pastor, no seu púlpito aqui que você lidera. Deus não está contando os covardes. Não. O engraçado é que eu vejo uma juventude muito tímida para o altar, mas muito aberta para Instagram, para propostas. Por isso que eu falo sobre covardia. E não sobre personalidade. Vamos ser bem sinceros. Vou falar bem rasgado aqui. Independente da sua personalidade, se o poder de Deus entrar em você e te pegar, irmão, aquele que mal fala vai começar a pregar, ninguém vai nem entender isso. Basta você estudar a história e a vida dos apóstolos. Estou nem falando dos grandes pastores avivalistas que passaram na nação ou fora, não estou falando dos apóstolos. Vá na Bíblia. Vá aqui. Veja o que Deus fez com esses homens e com essas mulheres. Veja como foi a ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Por isso que nessas conferências a gente tem clamado por batismo, por revestimento de poder. Porque eu creio que quando o Espírito Santo entra, uma chave sobrenatural vira. E é essa chave que vai fazer a nossa geração não perecer para o caminho. É essa chave que vai fazer a nossa geração viver o maior avivamento da vida. É essa chave que a sua casa precisa. Eu estou ligando aqui a medicina, os remédios, os psicólogos, eu faço terapia até hoje, mas, meu irmão, a sua casa precisa mais do Espírito Santo. A minha casa precisa mais do poder de Deus. Eu acho que quando isso entra, aquilo que estava oculto passa a ser revelado. Por quê? Para tratar. Para expulsar, para tirar, para afastar daquele meio. A passagem que nós lemos, ela termina de uma maneira muito interessante. Eu não sei vocês, mas a maioria das perguntas que Deus me fez na minha vida eu não conseguia responder, pastor. A maioria delas. Eu simplesmente aceitava e fazia. Eu simplesmente concordava. Eram perguntas extremamente retóricas, como essa que nós lemos agora. Alguém ousa responder isso aqui? Não precisa responder isso aqui. O próprio Deus responde. A sua vida tem que ser a resposta para os questionamentos que acontecem dentro de você. Não adianta a gente procurar resposta em muitos lugares, se dentro de nós a gente não encontra Deus todos os dias. São nesses encontros que as dúvidas e as respostas acontecem. Mas preciso ser sincero.
tem coisa que a gente não vai conseguir lidar. Por exemplo, eu sempre conto, não, às vezes eu conto quando vou na filial, a história do parto do meu primeiro filho. O parto do meu primeiro filho, a gente não sabia que minha esposa tinha uma doença. Então nós fizemos a gestação inteira dele, sem nenhum tipo de cuidado extra. Totalmente um milagre. Que é uma pessoa que tem a doença que ela tem. Minha esposa é trombofílica, ou seja, ela tem propensão a ter trombose. Enquanto grávida, trombose no cordão, no qual incha, tampa as veias, sei lá, artérias, não sei como é que se fala, impedindo a nutrição do bebê, logo leva o bebê a óbito. Quando não leva a óbito, a má nutrição leva a alguma deficiência. Nós passamos 9 meses sem fazer nada. 9 meses. Só que no dia do parto, isso tudo veio à tona. A minha esposa quase morreu 3 vezes na minha frente. Eu vi a pressão da minha esposa bater 21, se tremer, desmaiar, cair. Aquela correria de UTI. Ela ficou na UTI 5 dias. O rim parou dela, o fígado parou, água no pulmão. A urina, acho que as mulheres talvez não tenham visto, mas os homens com certeza. Já viu o óleo de carro, né? Espesso, preto. A urina da minha esposa era aquilo. Quando você está no UTI, eles botam a sonda que vai cair no recipiente. O que eles fazem? Eles abrem esse recipiente, a urina cai do recipiente em outro recipiente, você pega para coletar. Correto? Se tiver algum médico enfermeiro, sabe do que eu estou falando aqui. Porque a urina da minha esposa era tão espessa, o rim dela já estava tão paralisado, que não descia para o segundo recipiente. Era obrigado a trocar todo dia, toda hora, e levar para análise. A plaqueta da minha esposa, acho que a média são 100 mil. Não sei se tem algum médico para confirmar. Acho que a média saudável são 100 mil plaquetas. A dela bateu 10 mil. Ela fez, sei lá, 6 transfusões de sangue e 3 de plaquetas, que é um sangue mais tratado, refinado. Por que eu estou falando isso, irmão? A primeira palavra profética do meu filho, Deus não deu para nenhum pastor, não. Deus não falou com nenhuma irmã do coque, não. Deus falou para mim o que meu filho ia ser. Deus falou para mim e para minha esposa, num culto, a mesma palavra. Ela grávida já do meu lado, com poucas semanas, a mesma palavra. E eu vou para o parto do meu filho com o médico falando, Felipe, se a sua mulher não melhorar, em 24 horas você vai ter que tomar a decisão da sua vida. Fazer ou não fazer o parto. Se você faz o parto agora com a sua esposa, o óbito da sua esposa é 90%. Mas se você esperar o óbito do seu filho, mais 24, 48 horas, é 90%. Eu não ouvi palavras do meu filho uma vez, não. Eu ouvi várias vezes. Depois que eu ouvi a primeira vez, aí onde a gente ia, alguém falava, Deus ministrava no nosso coração, a gente em casa orando por ele e por ela, eu botava a mão na barriga dela, Deus me usava para falar. Eu entro na maternidade para sair com um filho, e eu posso sair com 2 caixões. Não era só um, com 2. Eu já era pastor, se não me engano, já era pastor? Já, né? Realmente. No primeiro dia eu não podia ficar lá, era UTI, era proibido, minha esposa maior de idade. Eu pego meu carro sozinho, a maternidade era em Laranjeiras, eu morava na Penha ainda, perto da igreja. Vai ser meia hora, 20 minutos de madrugada, Avenida Brasil, o pastor Marcelo conhece. E eu estou na Avenida Brasil, música alta, ouvindo 2 louvores específicos. Andando, eu berrava, cara, gritava, orando e perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo. Era tão insano na minha concepção, tão insano, que nessa noite, antes de eu ir embora, minha esposa virou para mim, ela muito grogue, que ela tomou sulfato de magnésio, então baixa a pressão e a pessoa fica muito grogue. E a gente começou a conversar, e ela grogue ainda, ela vira para mim e fala, Felipe, se você tiver que decidir, porque eu converso com ela, a situação dela, ela fala, se você tiver que decidir entre eu ou Dom, escolha ele. Você sabe que esse mundo precisa mais do nosso filho do que de mim. Você sabe disso.
Você só precisa fazer isso, isso, isso. Me ensinando a educar meu filho pré-morta na minha frente. E eu balançava a cabeça, sem chorar, não podia chorar na frente dela, porque ia desequilibrá-la mais. Concordo com ela, tá bom. Então amanhã, se você não melhorar, eu vou falar com o médico para a gente fazer o parto. E vai ser feito sua vontade. Eu vou para casa, no carro dirigindo, eu lembro como a nossa mente é estranha, né, Alessa? Eu lembro dos carros que passavam no meu lado, na Avenida Brasil, uma pista de alta velocidade, 100 km por hora. 100? 80? Não, 90? 90 km. Eu lembro que as pessoas dos outros carros passavam, eram poucos carros, que era madrugada, era meia-noite, e me olhavam. Eu via. Eu vi um homem moreno, careca, eu vi um idoso, cabelo branco. Eles passavam me olhando assim, no mínimo achando, esse cara tá louco, tá bêbado, tá drogado. E era eu clamando a Deus, gritando e tal, isso aqui. Até que eu escuto alguém chamar meu nome dentro do carro. Felipe. Aí os meninos jovens me perguntam, pastor, Deus te chama como? De Holanda ou de Felipe? Me chama de Felipe. Eu escuto chamarem meu nome uma vez. E eu acho que não é nada. Me chama a segunda vez. Aí eu paro o carro no acostamento e acho, cara, tô surtando. Tô tendo um surto. Não sei nem se isso é possível acontecer. Alguém tá tendo surto, sabia que tá tendo surto. Mas enfim. E eu, na hora, na minha vida leiga, eu falo, cara, eu tô surtando. Eu paro o carro, começo a caçar o telefone, não consigo achar o telefone do meu lado aqui, onde sempre fica. Eu não acho o telefone para ligar para ninguém. Cara, tem que ligar para alguém tem que me tirar daqui. Eu fiquei maluco. E aí eu escuto a terceira vez, Felipe, sou eu. Foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus audível no meu ouvido. Naquele dia, eu vou para minha casa e Deus me garante. Não foi um médico, o médico tinha feito o contrário. O acordo com a minha esposa era o contrário. Deus me garante. A sua fé, a sua confiança não é no médico, é em mim. O medo tentou me tirar da rota. O medo tentou me fazer desacreditar das promessas de Deus. Mas naquela hora eu fui tão cheio do Espírito Santo que eu entrei em casa, botei um louvor, passei a madrugada toda orando, caí no sono 5 horas da manhã para acelerar aqui, para a gente terminar, que eu vou orar por vocês. Recebo uma ligação, minha esposa. Foi minha esposa? Acho que foi minha esposa. Me ligou, ó, o Dom vai nascer agora, 6 horas da manhã. Eu saio correndo, chego, ligo para minha irmã, que ela estava me ajudando nesse processo. Ele chega no hospital, minha esposa já está pronta, saindo da UTI, eu vou no banheiro, troco lá, tem um banheiro específico, troca a roupa, tal, não sei o quê. Estou indo para entrar na sala de parto, o médico me para no corredor e fala, Felipe, uma coisa, ela melhorou, a pressão dela baixou, a gente não sabe o quanto tempo, então vamos operar ela agora, tirar o teu filho e vida que segue. Mas, se acontecer alguma coisa, eu vou pedir para você sair da sala. Eu, na minha sanidade perfeita, falei, meu amigo, então você não me deixa nem entrar na sala. Você não vai conseguir me tirar da sala. Chama os segurança do hospital inteiro, tu não vai conseguir me tirar. Ele, não, calma, tal, não sei o quê. Então eu vou entrar, eu estou aqui, ele, não, então entra e fica no canto. Pelo fato de remédio que minha esposa estava tomando, e teve um erro médico no acompanhamento dela, que ela tomou muito anticoagulante, muito próximo do parto. Então a sala de cirurgia dela ficou tomada do sangue dela, e ela estava fazendo transplante também. Então o chão inteiro não era mais branco. Mas eu não estou falando, gente, que foi em volta da maca. Estou falando o chão inteiro. A maca inteira, minha esposa inteira, ensanguentada, para tirar meu filho. O médico tira meu filho, só que ela está muito grogue ainda, ela não está, porque a ansiedade foi muito alta devido à condição dela, porque se ela tem algum problema, a primeira ação é entubá-la. Então tem que estar a sedação muito alta. O médico pega e dá o meu filho nas minhas mãos. Eu sou o primeiro cara a pegar meu filho. A gente sabe que a regra é a mãe pegar, a gente sabe, mas não, eu peguei meu filho. Na hora que eu peguei meu filho, o médico naquela, não, temos que levar ele, não sei o que. Eu falei, não, calma. Eu olho para ele e eu declaro todas não, mas algumas das palavras que Deus tinha me dado sobre ele. O médico está todo mundo na sala com medo de mim ao mesmo tempo, que eu tinha ficado um pouco fora de mim, né, em alguns momentos.
Normal. E ninguém me toca, eu tô com ele no colo, eu vou, levo ele na minha esposa, a gente fica junto ali e tal, e ela tá muito grogue, eu tiro. Dali ela vai para o UTI, ele vai para o berçário, eu fico. Por que eu estou te falando isso, gente? Esse foi o meu pior processo da vida. Se você perguntar, pastor, o dia mais feliz da tua vida, o nascimento do meu primeiro filho. Não tem nenhum problema de falar, eu já tive a segunda. O pior dia da sua vida, pastor, o nascimento do meu primeiro filho. Foi o dia que eu caminhei com a morte no lado. Sabe por que eu estou falando isso para vocês hoje? Eu não ia falar isso. Eu não vim medir o processo de ninguém. Eu só vim dizer uma coisa. Uma simples coisa. Se no seu processo você tiver Deus, se na sua história você tiver o Espírito Santo no teu lado, se nesse deserto tiver Deus do seu lado todos os dias, meu irmão, vai doer, vai sangrar. Alguns literalmente como a minha esposa sangrou. Mas o ponto final é o que o texto termina falando. Eu sou a tua rocha. Sabe por que Deus fala que Ele é a nossa rocha nesse texto? Eu poderia ter buscado um médico mais top do Rio de Janeiro, da nação, para operar minha esposa, sem nenhum problema. Mas quando Deus falou comigo que meu filho ia nascer e a minha mulher ia sobreviver, eu acho que eu poderia fazer o parto dela que ia dar certo. Acho que eu poderia chamar a juventude para fazer o parto dela que ia dar certo. Porque quando Deus está com a gente no processo, quando você está caminhando debaixo de uma palavra, quando você está caminhando debaixo de uma presença, tomado por um Espírito Santo, deixa fazer o que tiver que fazer. Deixa falar o que tiver que falar. Deixa atacarem, acusarem o que for. Deixa você mesmo falar que não. Mas Deus vai fazer chover no deserto. Deus vai fazer gerar onde não gera. Deus vai fazer brotar onde nunca brotou nada. Deus vai trazer novamente um rio correr sobre uma nascente que não brota mais água. Deus vai fazer sair algo na sua vida que você nunca sonhou. Por quê? Porque Deus está nesse processo. Porque Deus está no seu lado. Porque você chegou e disse, eu quero, eu topo, eu aceito viver isso com Deus, eu quero passar a minha vida com Deus. Eu não quero nunca mais duvidar da presença dEle, da palavra dEle. Eu quero, a partir de hoje, caminhar todos os dias com Ele. Ou quando você faz essa decisão, meu irmão, não se preocupe, continue caminhando, porque na hora certa o mar vai se abrir, na hora certa a muralha vai ter que cair, na hora certa a pedra da rocha vai rolar e Jesus vai ressuscitar. Ei, botaram guardas na porta, fizeram uma armadilha, mas não, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Fique de pé no seu lugar, por favor. Vou terminar. A banda está aí? Eu posso usar a banda, pastor? Posso? Cadê o menino do violão aqui? Cadê o batera? Não sei quem vai cantar, mas... Queria agora que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, feche seus olhos. Soriandaracarababababass, sototoriandarabás. Feche seus olhos, comece a orar, comece a orar. Você ora em línguas agora.